Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o segundo dia da nossa novena dedicada a São Francisco de Assis. São Francisco seguramente um dos santos mais importantes de toda a história da Igreja. No dia de hoje, nós vamos falar sobre um dos momentos mais importantes da sua vida, um dos momentos mais marcantes. O tema de hoje é a conversão de São Francisco. Oração a São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Rezemos. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que do céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão, vós que sempre fostes tão amigo dele. Inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. São Francisco de Assis, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em silêncio, apresentemos agora a Deus, por intercessão de São Francisco de Assis, a nossa intenção para esta novena. Queridos irmãos e irmãs, segundo dia da nossa novena dedicada a São Francisco de Assis. No dia de hoje nós vamos falar sobre a sua conversão. São Francisco, como a maioria dos jovens da sua época, como a maioria dos jovens até do nosso tempo, gostava de festas, gostava de passeio, seguramente gostava de música, de dança, seguramente também em muitos momentos até de forma exagerada. Em um determinado momento, como naquela época, na Idade Média, ali a segunda parte da Idade Média, era muito comum guerras, combates. São Francisco, ou Francisco de Assis, também participou de um desses combates e ele acabou ficando preso. Após perder uma batalha, ele acabou ficando preso. E quando ele estava na prisão,
ele começou a perceber qual era o verdadeiro sentido da vida. As festas, as alegrias faziam bem, mas era uma alegria que passava. Ele começou a perceber, isso daqui aconteceu alguns séculos depois, aproximadamente 3 séculos depois, com um grande homem, um dos fundadores dos jesuítas, Santo Inácio de Loyola, que as alegrias do mundo, elas trazem uma euforia muito grande no momento, mas depois traz um vazio. As coisas de Deus no momento são difíceis, mas depois traz uma grande alegria. E ali o seu coração começou a dilatar para Deus, começou a se reaproximar da igreja. Conta a história que uma vez, quando ele estava rezando na igreja de São Damião, o padre disse rapidamente ontem, ele ouviu uma voz que era a voz de Deus dizendo: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. O seu pai conta a história que, devido ao seu filho estar cada vez mais rezando, cada vez mais próximo de Deus, o seu pai chegou a prendê-lo em casa. E foi a mãe que deu liberdade a ele, foi a mãe que o soltou. São Francisco de Assis, ele teve um toque tão especial de Deus que ele teve um desejo. O seu desejo era se configurar a Deus. São Francisco de Assis, ele percebeu que na sua época, a maioria das pessoas não viviam o Evangelho. E aqui o contexto histórico é muito importante para nós conhecermos a vida desse santo. Desde a Idade Média, do começo da Idade Média, quando a sociedade ela estava praticamente destruída com o fim do Império Romano, a civilização precisava ser reconstruída. Então a igreja ela tomou a firme decisão de reconstruir a civilização e ao mesmo tempo de propagar o Evangelho. Aos poucos, a igreja foi tendo mais fiéis, o número de católicos foi crescendo, a igreja começou a ter mais influência social. Chegou um período, na época de São Francisco, que havia aquilo que se chama de cristandade. O que é a cristandade? Os valores ou o pensamento cristão, a força cristã, ela estava sendo praticamente cada vez mais crescendo, estava sendo enraizada na sociedade. Os valores não tanto, mas ser cristão naquela época era algo muito comum. Nós tínhamos muitos católicos de carteirinha. E como a igreja e o Estado, a igreja e a política estavam muito próximas, muitos cargos na igreja, e aqui podemos dizer até ser bispo, muitas vezes até ter muita riqueza que a igreja tinha conquistado. Esses cargos na igreja começaram a despertar o desejo, a vontade de muitas pessoas que não tinham boa índole. Então muitas pessoas começaram a se consagrar a Deus, seja através do clero, seja através dos trabalhos que eram necessários naquela época e começaram a ter uma vida que era uma vida muito distante do Evangelho. Francisco, vendo aquilo, ele sentiu no seu desejo a vontade de imitar Jesus. Então Francisco ele foi e encontrou-se com o Papa. E quando ele encontrou-se com o Papa, ele pediu aquilo que existia de mais óbvio, aquilo que existia de mais natural. Ele pediu o direito de viver o Evangelho na sua radicalidade. Veja, nós que somos católicos, Jesus pede a cada um de nós que nós vivamos os 10 mandamentos. Mas existem algumas pessoas que querem se oferecer a Deus de uma forma mais profunda, de uma forma mais radical. E Francisco percebeu essa necessidade. Francisco percebeu a necessidade de deixar tudo, como Jesus pediu para aquele jovem rico do Evangelho, para ter o próprio Cristo como a sua riqueza. Quando ele se converteu, ao mesmo tempo que ele desejava reformar aquela igreja que era um templo físico, quando ele foi deixando tudo aquilo que o afastava de Deus, Francisco começou a ter aquilo que todo católico deve ter, um poder de atração enorme para aproximar as pessoas de Deus. E ali, depois que ele recebeu autorização para começar a viver o Evangelho na sua radicalidade, para ser de fato aquilo que o Evangelho pede que aqueles que amam a Deus profundamente comecem a ser, Francisco se tornou uma pessoa nova. Francisco, ele começou a renovar, a transformar a igreja por dentro, através do seu testemunho. Um grande exemplo de santidade, a partir de um encontro pessoal com Cristo, a partir de um coração inflamado de amor pelo reino, inflamado de amor por Cristo. A sua vida mudou e começou a mudar
a vida também das pessoas que estavam próximas a ele. A conversão de Francisco durou até o último dia da sua vida. Quando as pessoas o chamavam de santo, ele dizia: não diga isso, porque hoje mesmo eu posso me deitar com uma prostituta. Francisco lutou contra as suas tendências, muitas vezes jogando-se até no gelo, na neve. Tem outra versão que diz que ele se lançou em uma roseira, porque ele tinha um amor tão grande por Deus, que tudo aquilo que não era de Deus ele queria que não fosse também dele. Que São Francisco de Assis nos ajude, no nosso contexto, na nossa vocação, nos convertermos a sermos pessoas configuradas a Jesus. Que Deus te ajude a viver bem esta novena que está no seu segundo dia. Se você não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, nos ajude a evangelizar. Ajude esse vídeo a chegar a outras pessoas que precisam conhecer mais da vida de São Francisco. Cada dia meditaremos um pouco mais da sua vida e como devemos aplicar aquilo que aconteceu com ele na nossa realidade. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja por intercessão deste grande santo, deste homem extraordinário. Sem dúvida nenhuma, Deus está ouvindo as nossas orações. Tenha fé e persevere na novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre,
fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrer